Aviso ao querido ouvinte, este livro possui 9 capítulos, sendo postado 2 capítulos semanalmente como de costume. Vamos ao conteúdo. Audiolivro. Bens, riquezas e dinheiro. Craig Hewell Pitts. Capítulo 2. Fé de um pardal. Como um cristão se relaciona com o dinheiro é um indicador de sua compreensão da graça de Deus. O princípio básico e operacional na economia de Deus é dar e receber, enquanto o princípio básico e operacional no sistema mundial é comprar e vender. Dar e receber são uma manifestação unilateral de graça. Quando você dá, você não espera nada em troca. Comprar e vender exige uma troca. Então, quando eu pegar o que foi projetado pelo homem para comprar e vender, ou seja, dinheiro, e dar livremente sem nenhuma expectativa de retorno, eu introduzi dinheiro à graça. Ao fazê-lo, profanei as propriedades sagradas atribuídas ao dinheiro e declarei ao reino espiritual e natural que Mammon não é minha fonte. Agora, quando um cristão dá uma oferta com uma expectativa de retorno para que suas necessidades atendidas, ele não está entendendo a graça de Deus. Se eu, Craig, já ouvi uma vez, ouvi dizer 100 vezes que se você está experimentando falta financeira, a maneira de atender suas necessidades é por semeamento financeiro e colheita. Isso é errado, 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 errado. Esse entendimento anula a graça de Deus, coloca-o de volta no sistema mundial de troca, e submete o coração a ser governado pelo espírito de Mammon enquanto pensa que alguém está servindo a Deus. Mais adiante na passagem de Mateus 6, Jesus ensinou especificamente contra essa ideia de semear e colher para atender às suas necessidades. Semear e colher tem um propósito específico para o reino de Deus, discutido posteriormente. Mateus 6. Ninguém pode servir 2 mestres, pois ou ele vai odiar um e amar o outro, ou então ele será leal a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e Mammon. Portanto, eu digo a você, não se preocupe com sua vida, o que você vai comer ou o que você vai beber, nem sobre seu corpo, o que você vai vestir. A vida não é mais do que comida e o corpo mais do que roupas. Olhe para os pássaros do ar, pois eles não semear nem colher nem se reunir em celeiros, no entanto, seu Pai Celestial os alimenta. Qual de vocês se preocupando pode adicionar um cubinho à sua estatura? Então por que se preocupa com roupas? Considere os lírios do campo, como eles crescem, eles não abundam nem girando, e ainda assim eu lhe digo que mesmo Salomão em toda a sua glória não foi organizado como um desses. Aqui vemos Jesus apresentando seus discípulos a graça, quebrando a mentira de que Deus, através da semeadura e colheita, atenderá às necessidades humanas. Jesus está fazendo questão de que Deus fornece as necessidades básicas de pardais e lírios sem sua semeadura ou colheita ou labuta ou fiação. Em outras palavras, sua provisão não depende de seus trabalhos. Pássaros e flores são cuidados por Deus simplesmente porque Ele os valoriza. Jesus então faz questão de que você, como pessoa, é de muito mais valor para Deus do que pássaros e flores. Assim, Jesus ensina que seu Pai Celestial faz provisão básica para a vida só porque Ele te ama. Isto é o que eu, Craig, vim chamar de fé pardal. Fé de pardal é a base inicial sobre a qual todas as outras operações financeiras no reino de Deus devem ser baseadas. Sem a fundação da fé pardal, uma confiança básica que Deus fornecerá às minhas necessidades porque Ele me ama, princípios bíblicos subsequentes de finanças são facilmente distorcidas pelo espírito de Mammon e usadas para confundir as pessoas. Você pode perguntar, você está dizendo que semear financeiramente e colher com uma expectativa de retorno é errado? Não, de jeito nenhum. Semeadura e colheita é um princípio bíblico correto, mas não deve ser usado para atender às necessidades. A forma como este princípio é frequentemente ensinado anula a graça de Deus e torna o encontro de suas necessidades dependente de suas obras, não sobre o amor de Deus. Spare Faith, então, é a pedra angular da estrutura financeira cristã. Esta é uma confiança absoluta e confiança inclinando-se de toda a personalidade sobre o fato de que Deus me ama e vai fazer provisões para mim. Assim, a disposição que agora recebo deve ser entendida no contexto da fé pardal como um presente de Deus, não como algo que me é devido. Se eu trabalho 40 horas por semana para um empregador, Spare Faith diz que estou trabalhando como Deus, não para o homem. O dinheiro que recebo do meu empregador não é devido a ele,
mas sim a provisão disponibilizada para mim por graça como um presente do meu Pai, que me ama. Este fato, então, faz de Deus minha fonte de provisão e meu empregador meramente delegado como o canal atual através do qual minha provisão vem. Agora, com esse entendimento, se eu ouvir que a empresa para a qual trabalho está reduzindo e posso perder meu emprego, meu coração não está aterrorizado pelo medo da falta de provisão, porque meu empregador não era minha fonte. A fonte não mudou. O amor de Deus por mim não mudou. Então minha provisão é segura. Deus pode simplesmente usar um canal diferente através do qual para suprir minhas necessidades. Muitas pessoas têm pensado que a provisão necessariamente deve ser na forma de dinheiro. Isso não é verdade. Deus poderia fornecer para você uma casa, um carro, comida, um avião, ou qualquer item de necessidade necessário para cumprir sua vocação, tudo sem dinheiro. Mais uma vez, Mammon continuamente promove a mensagem de que o poder para a vida está em dinheiro. Deus forneceu comida para Elias, 1 Samuel 17, comida, roupas e moradia para Mefiboshete, 2 Samuel 9, comida para 5.000 pessoas através de Jesus, Mateus 14, tudo sem dinheiro. Com esse entendimento, me torno um gestor de riqueza e ou dinheiro, que vem a mim como um presente pela graça do meu Pai Celestial. Reconhecendo que Ele é minha fonte, o dinheiro não controla mais minha vida. Quando o Senhor fala comigo para dar uma oferta, eu não vejo mais isso como meu dinheiro, que eu trabalhei duro para obter, o poder de compra do qual estou agora renunciando, em grande sacrifício para mim mesmo. Não. Eu me vejo como um gerente de uma pequena porção de recursos, seja de Deus ou do sistema mundial sobre o qual Deus exige que eu morda. Porque minha provisão pessoal já está segura em seu amor, isso não é comprometido quando Ele me pede para direcionar parte do recurso para um propósito particular em seu reino. Não sou mais obrigado a orar ao meu talão de cheques quando uma oportunidade de oferta é disponibilizada. Ó, querido talão de cheques, quanto de limite tem em você? Mas, sim, estou livre para orar ao Deus vivo para descobrir o que Ele quer fazer com esse recurso. Então, novamente pardal da fé é um princípio fundamental. Quando isso não estiver em vigor na vida de um cristão, ele não verá o dinheiro como uma ferramenta com a qual servir a Deus, mas sim ele verá apenas o poder de compra do dinheiro em troca de bens e serviços que ele precisa. Deixe-me dar-lhe alguns exemplos práticos. Eu, Craig, fui uma vez ministrando na África entre os povos nativos. A maioria dessas pessoas se consideravam muito pobres. Alguns não eram realmente tão pobres e tinham bons empregos para os padrões da economia daquela nação em particular. Eu estava ministrando em uma conferência de liderança por uma semana. O fundador do movimento das igrejas fez uma oferta em cada reunião da conferência e ao longo da semana recebeu no total o equivalente a aproximadamente $42 americanos. A conferência custou-lhe despesas diretas mais de 5 vezes isso para conduzir. Os líderes da igreja presentes na conferência aparentemente não viram valor em dar. No entanto, eu tinha trazido comigo uma seleção de livros e fitas, que eu estava preparado para dar a esses líderes. Eu percebi, no entanto, que eles provavelmente não valorizariam esses materiais se eu lhes desse sem nenhum custo. Por isso, designei um custo nominal para cada livro ou série de fitas. Todos esses materiais foram comprados instantaneamente nas 2 primeiras reuniões. Agora, foi interessante notar que esses pobres líderes cristãos não tinham dinheiro para dar na oferta, mas muito dinheiro para comprar o que desejavam. Em outras palavras, eles não reconheceram nenhum valor vindo até eles através da oferta, mas reconheceram o valor imediato da troca de dinheiro por um livro ou série de fitas. Este novamente é um sintoma forte de escravidão ao espírito de Mammon. O dinheiro só tem valor quando pode ser trocado por algo de valor imediato. Essa atitude não é exclusiva da África rural, mas também é comumente encontrada entre cristãos em qualquer país ocidental. Lembro-me de ouvir uma pesquisa feita por volta de 1990 sobre o uso de dinheiro entre cristãos carismáticos em todo o mundo. De acordo com minhas anotações, esta pesquisa descobriu que o cristão carismático médio dava ao reino $15,60 por ano, ou cerca de $0,30 por semana. No entanto, o mesmo grupo foi encontrado para gastar $1,87 por semana em livros cristãos, vídeos, presentes e convenções. Aparentemente,
cristãos carismáticos em todo o mundo encontraram muito mais valor na compra de coisas cristãs do que em dar para a pregação do Evangelho. Conhecendo seu local de provisão. Eu, Craig, estava ensinando este conceito de fé pardal em uma reunião, e um homem colocou a seguinte pergunta: você está dizendo então que se eu acreditar que Deus é minha fonte, Ele apenas automaticamente por sua graça fornecerá para mim? Se é assim, então posso largar meu emprego e esperar que Deus me providencie, certo? Ele estava obviamente sendo brincalhão para fazer um ponto. Todos nós reconheceríamos que há algo de errado com esse pensamento, mas o que é isso? O Senhor me levou a responder a pergunta deste homem através de um olhar sobre a vida de Elias em 1 Reis capítulo 17. Descobri que é importante reconhecer o lugar e o canal através do qual Deus está tomando providências. No caso do homem que fez a pergunta, o canal de provisão de Deus para ele foi através de seu emprego atual. Acredito que muitos cristãos ficaram confusos, porque perderam o lugar de Deus e o canal de provisão. Vamos ver este relato da vida de Elias. 1 Reis 17. Então a palavra do Senhor veio até ele, dizendo: afaste-se daqui e vire para o leste, e esconda-se pelo ribeiro, que flui para o Jordão. E será que você deve beber do riacho, e eu tenho ordenado os corvos para alimentá-lo lá? Então ele foi e fez de acordo com a palavra do Senhor, pois ele foi e ficou pelo ribeiro, que flui para o Jordão. Os corvos trouxe-lhe pão e carne na parte da manhã e pão e carne à noite, e ele bebeu do riacho. O primeiro ponto que vemos na vida de Elias é que a palavra do Senhor veio até ele. Elias recebeu instruções específicas do Senhor sobre seu lugar de provisão. Ele não era um ateu procurando dinheiro para ser uma fonte para ele. Ele estava ouvindo o Espírito de Deus. Este mesmo princípio é verdadeiro para nós. Precisamos estar em uma relação dinâmica com o Deus vivo para saber onde está nosso local de provisão. Muitas vezes na vida da maioria dos cristãos, Deus mudará o lugar e o canal de provisão. É fundamental nesses momentos ouvir o Espírito de Deus para saber que o canal ou local de provisão mudou. Então Elias ouviu de Deus que, embora houvesse uma seca e fome na terra, ele iria para o ribeiro e corvos lá forneceriam para ele pão e carne. Notei que na vida de muitos cristãos há uma tendência de grande medo de se deparar com eles nos momentos de mudanças de canal de provisão. Creio que é importante que saibamos que o canal e o local de provisão mudarão muitas vezes para a maioria de nós em nossas vidas, mas a fonte de provisão permanece a mesma. Elias agiu sobre a palavra que recebeu do Senhor e mudou-se de onde estava para o ribeiro. Deus não lhe prometeu dinheiro, apenas provisão. Elias poderia ter permanecido onde estava, experimentado a falta de provisão, e ficar com raiva e amargurado com Deus como resultado da falta. Acredito que isso acontece com muitos cristãos. Eles simplesmente não reconhecem as mudanças de localização e canal feitas por Deus em sua provisão. Como resultado, eles se encontram em algum lugar diferente do lugar designado por Deus para sua provisão atual. Normalmente, para reconhecer as mudanças de canal de provisão, é necessário ter alguma relação prévia e experiência com o Senhor. Foi preciso alguma fé em Deus para Elias se mudar de onde ele estava para o riacho. Tenho certeza que foi preciso fé para acreditar que os corvos realmente lhe trariam comida diariamente. Deve ter tido fé para comer a carne e o pão que os corvos trouxeram. Você já pensou em onde corvos obtêm pão e carne? Vamos olhar um pouco mais longe na história. 1 Reis 17, e aconteceu depois de um tempo que o riacho secou, porque não havia chuva na terra. Então a palavra do Senhor vem até ele, dizendo: levante-se, vá para Zerepa, que pertence a Sidom, e habite lá. Veja, eu tenho ordenado uma viúva lá para sustentar você. Quando a água no riacho secou, a essa altura Elias provavelmente já tinha aprendido que o término da provisão através de um determinado canal é bastante indicativo de uma mudança de canal sendo feita por Deus. Com certeza, a palavra do Senhor rapidamente seguiu a secagem do riacho. A maioria dos cristãos entra em pânico toda vez que um canal em particular que Deus tem usado para a provisão seca. A maioria das pessoas são, nestes momentos, agarradas pelo espírito de Mamon, tornam-se ateus instantâneos e começam a lutar freneticamente em sua própria força para resolver seu problema de provisão. Sparrow Faith, por outro lado, não abandona a fonte de provisão, mas simplesmente reconhece uma mudança de canal.
Se o homem que me fez esta pergunta teria simplesmente deixado seu emprego e esperado que Deus o providenciasse em nome de fé pardal, ele teria se encontrado fora do lugar de Deus de provisão atual para sua vida. É fundamental reconhecer a localização e o canal de sua provisão de Deus. Sempre pensei que outra parte estranha da instrução que Elias recebeu do Senhor era que ele encontraria uma viúva em Zarepata, e que ela seria seu próximo canal de provisão. Se eu fosse Elias, teria pensado que o Senhor me enviaria para uma pessoa rica em Zarepata, não para uma viúva que nem tinha provisão suficiente para si mesma, muito menos para um convidado. Enquanto meditava nesta passagem, comecei a ver que o Senhor tinha um duplo propósito nesta instrução. Ele ia realizar algo na vida da viúva, bem como providenciar Elias. Vamos ler mais. 1 Reis 17. Então ele se levantou e foi para Zarepata. E quando ele veio para o portão da cidade, na verdade uma viúva estava lá, recolhendo paus. Para ela disse, por favor, traga-me um pouco de água em um copo, para que eu possa beber. E como ela ia pegá-lo, disse, por favor, traga-me um pedaço de pão na sua mão. Então ela disse, como o Senhor seu Deus vive, eu não tenho pão, apenas um punhado de farinha em uma lixeira, e um pouco de óleo em um frasco. E ver, eu estou coletando um par de paus, que eu posso entrar e prepará-lo para mim e meu filho, para que possamos comê-lo, e morrer. E Elias disse a ela, não tenha medo, ir e fazer o que você disse, mas me fazer um pequeno bolo dele primeiro, e trazê-lo para mim, e depois fazer um pouco para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel, a caixa de farinha não deve ser usada, nem o pote de óleo secar, até o dia em que o Senhor enviar chuva na terra. Então ela foi embora e fez de acordo com a palavra de Elias, e ela e ele e sua casa comeu por muitos dias. A caixa de farinha não foi usada nem o pote de óleo secou, de acordo com a palavra do Senhor que ele falou por Elias. Mais uma vez, isso deve ter tido fé para Elias obedecer a palavra do Senhor. Você pode imaginar como deve ter sido para Elijah ter que pedir a uma viúva carente para preparar comida e bebida para ele. Isso seria, em primeiro lugar, extremamente humilhante. Em segundo lugar, ofenderia sua própria mente natural. Se eu fosse Elias, teria pensado, Senhor, devo ter perdido suas instruções. Esta viúva está desamparada. Eu não deveria estar pedindo a ela para me sustentar. Eu deveria estar fazendo uma oferenda entre o resto da cidade por ela, para que ela possa viver. Ela diz que é tão pobre que está preparando sua última refeição para seu filho e para si mesma. Senhor, deve haver algum engano. Eu não posso pedir-lhe para dar a mim. Isso não faria você se sentir terrível por ter que fazer o que Deus pediu a Elias para fazer. Você pode imaginar conhecer uma viúva carente que está preparando seu último pedaço de comida antes de morrer, e o Senhor lhe diz para dizer a ela, antes de preparar essa refeição, primeiro me traga um copo de água e prepare-me um pequeno bolo e traga-o para mim. Por que o Senhor pediu a Elias para lhe dar seu último pedacinho de comida? Acredito que novamente o problema na vida desta mulher foi a fé pardal, em que ela estava confiando para a provisão. Acredito que é evidente que ela confiava em seu suprimento de farinha e óleo. Desde que eles tinham acabado, ela agora estava esperando morrer. Deus queria mover sua fé da provisão material para o Deus vivo. Ele queria ser a fonte de provisão dela. Como ele escolheu fazer isso? Ele pediu ao homem de Deus para lhe dar sua última provisão material. Isso removeu sua capacidade de confiar na farinha e óleo para sustento. Deus não estava atrás de sua farinha e óleo, nem era Elias. Deus estava atrás de sua fé. Ele queria ser a fonte dela. Acredito que muitas vezes isso é verdade em relação aos homens de Deus que recebem oferendas hoje. Algumas pessoas sentem que estão atrás do dinheiro. Nem todos têm motivos certos, mas acredito que na maioria das vezes o homem de Deus não está atrás do dinheiro das pessoas. Ele e Deus estão atrás de sua fé. A fé em Deus libera milagres. Quando a viúva fez o que Elias lhe pediu para fazer, ela libertou um milagre sobrenatural de Deus. O óleo e a farinha não se esgotaram por muitos dias. Ela aprendeu a viver confiando na palavra do Senhor em vez de posses materiais. Eu, Craig, lembro da primeira vez que me pediram ao Senhor para fazer algo semelhante ao que Elias tinha que fazer nesta conta. Há alguns anos, trabalhei em tempo integral em um ministério de aconselhamento cristão.
Este ministério foi apoiado pelas doações daqueles que vieram para o ministério. Como conselheiros, pedimos a cada pessoa a quem ministramos para orar no final de cada sessão e perguntar ao Senhor o que eles deveriam dar como uma oferenda naquele dia. Depois de ministrar a um jovem, pedi-lhe que orasse sobre o que dá como oferta naquele dia. Ele respondeu que nem precisávamos orar, pois ele era destituído, e não tinha absolutamente nada para dar. Na minha mente natural, eu queria dar a ele. No entanto, senti o Espírito de Deus se erguer em mim e me vi dizendo a ele: eu não acredito em você. Mostre-me sua carteira. Ele abriu a carteira, e com certeza não tinha nada. Eu então disse a ele: eu sei que você tem algo a dar. Esvazie seus bolsos. Ele fez, e saiu 5 centavos. Eu sabia que você tinha alguma coisa. Eu dito. Eu vi o terror bater na cara dele quando ele disse: isso é tudo que eu tenho, e eu preciso de tudo isso para chegar em casa de ônibus. Eu obtive esses 50 centavos devolvendo garrafas de refrigerante para o supermercado. Está nevando lá fora. Eu moro a 16 milhas daqui e custa 50 centavos para chegar em casa no ônibus. Eu preciso de 50 centavos inteiros para a passagem de ônibus. Meu coração foi para este homem, mas também percebi que sua confiança estava em seus 50 centavos, não em Deus. Mamon o tinha preso no medo e amor pelo dinheiro. Nem Deus nem eu estamos atrás do dinheiro dele. Nós dois estávamos atrás de sua fé. Ele era um ateu prático. Deus não queria gerar essa preocupação pensando em como chegaria em casa. Então, eu disse a ele: já que o ônibus custa 50 centavos, se você der, então você se coloca na posição de ser um candidato a um milagre. Vamos orar para perguntar ao Senhor quanto dos 50 centavos que você deve dar na oferta esta tarde. Você tem que saber que eu não estou interessado no seu dinheiro. Você poderia dar os 50 centavos inteiros e isso realmente não faria muita diferença para este ministério. Eu me senti um pouco mal por este sujeito, como eu tinha que falar severamente com ele. Parecia um pouco estranho pegar os últimos 50 centavos de um homem indigente que não tinha nada. No entanto, eu sabia que se eu não pressionasse este ponto com ele, ele nunca estaria livre do espírito de Mamon, que o manteve na pobreza através de sua confiança em dinheiro por um longo tempo. Ele finalmente concordou, e nós oramos. Ele sentiu que ia dar 10 centavos. Tive que fazer mudanças para ele. Então oramos por sua oferta de 10 centavos. Ele renunciou à sua confiança no dinheiro, declarou quebrando sua independência do espírito de Mamon, e pôs sua confiança sobre o Senhor Jesus Cristo como sua fonte de provisão. Este homem então saiu do meu escritório, ainda resmungando sobre como ele ia ter que andar para casa 16 milhas na neve, porque ele não tinha dinheiro suficiente para a passagem de ônibus. Na semana seguinte, quando ele voltou, este homem tinha, como você pode suspeitar, uma grande história milagrosa. Ele me disse que quando chegou ao ponto de ônibus, ainda com raiva, ele olhou para baixo e lá na base do sinal do ponto de ônibus havia um níquel. Ele pegou e pensou: rapaz, isso com certeza deve ser sorte. Ele disse que ele estava a meio caminho de casa que o níquel, encontrado era o fornecimento do Senhor para sua carona para casa. Quando chegou em casa, encontrou um cheque inesperado no correio por $5. Ele considerou isso um retorno 100 vezes em sua oferta de 5 centavos. Quando o homem veio para sua nomeação na semana seguinte, ele estava tão animado com a oferta, que mal podia esperar que a sessão de aconselhamento acabasse, para que ele pudesse dar a oferta e exercer sua fé em Deus como sua fonte novamente. Não me lembro exatamente, mas ele tinha um total de $2 para orar e sobre a segunda semana também. Este homem cresceu na fé e finanças semana após semana. A oferta de 10 centavos que recebi dele acabou por ser a chave que quebrou sua confiança em dinheiro e começou a provar a ele a fidelidade de Deus como fonte de provisão, julgamento e libertação. Para muitas pessoas, descobri que não basta simplesmente orar uma oração perfunctória e declarar: eu não amo dinheiro. Há também a necessidade de julgamento ou condenação e libertação. Isso vem através de colocar ação à fé, demonstração de confiança em Deus como fonte. Jesus demonstrou isso em seu encontro com o jovem governante rico. Marcos 1. Agora, enquanto ele estava saindo em sua jornada,
Um homem correu e ajoelhou-se diante dele. Professor, você é essencialmente e perfeitamente moralmente bom. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Isto é, para participar da salvação eterna no reino do Messias. E Jesus lhe disse: Por que você me chama bom? Não há ninguém o bom, exceto Deus sozinho. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometer adultério, não roubar, não ter falsa testemunha, não fraudar, honrar seu pai e sua mãe. E ele respondeu a ele: Professor, eu cuidadosamente guardei e observei tudo isso e tomei cuidado para não violá-los da minha infância. E Jesus, olhando para ele, o amava. E ele lhe disse: Você não tem uma coisa: ir e vender tudo o que você tem e dar o dinheiro para os pobres, e você terá tesouro no céu, e vir, e me acompanhar, andando pela mesma estrada que eu ando. Naquele ditado que dizia que o semblante do homem caiu e estava sombrio, e ele foi embora aflito e triste, pois ele estava segurando grandes posses. Amplificado, para entendermos essa história, precisamos de uma explicação de um idioma judeu em particular. Quando uma pessoa chamou alguém de bom, ele estava se posicionando com o entendimento de que ele será obediente a qualquer coisa que essa pessoa o aconselhe a fazer. Jesus testa o jovem por dizendo que não há ninguém bom, mas Deus, e passa a citar 6 dos 10 mandamentos. Note que o jovem governante rico responde afirmando que ele tem mantido esses mandamentos desde que ele era um menino. Ele entendeu o que significa chamar alguém de bom. Agora Jesus está pronto para aconselhá-lo. O versículo 21 nos diz que Jesus olhou para ele e o amou. Ele não desprezava este homem, mas sim ele o amava. Jesus percebeu que este homem estava em cativeiro ao espírito de Mamo. Em sua compaixão, Jesus cita apenas 6 dos 10 mandamentos aos quais o jovem governante poderia responder afirmativamente. Houve um conflito de amor entre Deus e Mamo. Jesus prescreveu um ato de guerra espiritual, para se mudar para o território de Mamo, convertendo tudo o que tinha em dinheiro e depois dando. Ele queria que ele fosse libertado do espírito de Mamo. Jesus não estava atrás do dinheiro do homem, ele estava atrás da lealdade de seu coração. O homem foi embora triste e de luto, por ele estava segurando grandes posses. Riches tinham controle sobre ele. Ele estava cego para o amor de Jesus e cego para as Escrituras. Provérbios 19:17 afirma que aquele que dá aos pobres empresta ao Senhor e o Senhor vai retribuir. Eu teria que perguntar a este homem: qual é o problema? Jesus pediu que lhe desse apenas aos pobres. Você está simplesmente emprestando ao Senhor e ele vai recompensá-lo. No entanto, quando o espírito Mamon tem um controle em sua mente, você vê apenas perda e grande falta. Jesus queria que ele profanasse Mamon, quebrando assim seu desejo, a escravidão em sua vida. Ele era incapaz de fazê-lo mesmo que ele tivesse chamado Jesus de bom. É interessante notar na conversa seguinte com os discípulos, que no versículo 24, os discípulos ficaram espantados e perplexos com suas palavras. Por que eles estavam assim? Acredito que é porque muitos deles eram muito ricos e provavelmente tinham dinheiro nos bolsos também. No versículo 26 diz que eles eram chocados e extremamente espantados, e disse a ele um ao outro: então quem pode ser salvo? Tenho certeza que a pergunta deles era: Jesus, se é isso que ele tinha que fazer para entrar no reino de Deus, e nós? Nós temos dinheiro. Temos que fazer o mesmo. Quando Jesus chamou Simão, Pedro, Tiago e João, filhos de Zebede, que eram parceiros em negócios com Simão, a palavra diz que depois que eles tinham corrido seus barcos em terra, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Lucas 5:10-11. Eram homens de negócios e deixaram tudo. O espírito Mamon não tinha controle sobre suas vidas. Outro exemplo é encontrado em Mateus 9:09, em que Jesus viu Mateus sentado no escritório do cobrador de impostos. Ele chamou Mateus para ser seu discípulo, e imediatamente Mateus se levantou e seguiu. Pode-se pensar que se houvesse uma influência Mamon na vida de uma pessoa, seria na vida de um cobrador de impostos. Mateus seguiu Jesus. Não é à toa que os discípulos ficaram perplexos e chocados com o que Jesus disse ao jovem governante rico. No entanto, o mesmo requisito não se aplicava aos discípulos, pois eles não estavam sob o domínio do espírito Mamon. Claro, havia um discípulo, Judas, que era controlado por Mamon, e quando viu Maria derramando pomada nos pés de Jesus, ele disse:
João 12, porque esse perfume não foi vendido por 300 denarii, um salário de um ano para um trabalhador comum, e que dinheiro, dado aos pobres, os destituídos. Agora ele não disse isso porque ele se importava com os pobres, mas porque ele era um ladrão, e tendo a bolsa, a caixa de dinheiro, a bolsa dos 12, ele levou para si o que foi colocado nela, roubando as coleções. Onde Judas ouviu essas palavras, que agora saiu de sua boca? Ele estava lá quando Jesus falou com o jovem governante rico. Ele estava tentando parecer muito espiritual. Tive pessoas me perguntando, todo mundo precisa fazer o que Jesus disse ao jovem governante rico para fazer. Eu respondi, eu não sei. Você terá que perguntar ao Senhor. Mas poderia ser que se você tivesse que fazer essa pergunta, então você provavelmente fazer. A questão é, em que você confia? Quem é a fonte, Deus ou Mamon? Você ama e persegue Deus ou dinheiro? Na realidade, tudo o que temos recebemos como um presente de Deus. Nosso uso do dinheiro é simplesmente um teste para ver se entendemos a graça de Deus. Vejo minha provisão como um presente dele, ou como algo que me é devido como resultado dos meus trabalhos. Uso dinheiro para dar e receber para introduzir outros à graça, ou apenas no sistema mundial de compra e venda para obter algo de igual valor. Quando damos o que foi criado pelo homem para comprar e vender, dinheiro, sem nenhuma expectativa de retorno, apresentamos outros para agraciar e profanar as propriedades sagradas que Mamon tentaria atribuir ao dinheiro. Dar é um ato de guerra espiritual em que proclamamos que dinheiro não tem poder em nossas vidas. Minha habilidade de alcançar meus objetivos não diminuiu de forma alguma, diminuindo a quantidade atual de dinheiro sobre a qual tenho administração. Uma vez que Deus é capaz de ter dinheiro liberado para mim fora do sistema mundial, minha capacidade não é de forma alguma diminuída através da doação. Deus é minha fonte e minha confiança está em sua provisão para mim por sua graça. Fim do capítulo 2. Clique na sugestão de audiobook a seguir ou continue na playlist. Deus abençoe. E obrigado pelo seu comentário e like.